Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas na Arcserve Brasil e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts técnicos. O tema do webcast de hoje é uma funcionalidade muito importante do Arcserve UDP, a qual muitos clientes e parceiros não conhecem ou nunca viram, que é o Virtual Standby. Essa tecnologia permite proteger os servidores mais críticos através da criação de máquinas virtuais de standby que podem assumir rapidamente em caso de um desastre para que haja uma recuperação praticamente instantânea desses servidores. Então, essa funcionalidade ela é principalmente orientada àqueles servidores que precisam de uma recuperação rápida no momento de um desastre. E o ponto mais interessante é que ela está disponível em qualquer versão do Arcserve UDP. Então, você não tem uma licença extra que você tem que pagar, um custo adicional para usar essa funcionalidade. Ela está disponível independentemente da licença do Arcserve UDP que você possua, o que a torna ainda mais interessante. Antes de eu entrar em mais detalhes sobre o Virtual Standby, eu gostaria apenas de iniciar com uma breve apresentação da Arcserve. A Arcserve, para quem não nos conhece, é uma empresa global 100% focada em software para backup, recuperação de dados e continuidade de negócios. Então, o nosso principal objetivo é, através de nossas soluções, permitir que os nossos clientes possam proteger e recuperar os seus dados, né, e assegurar que as suas empresas poderão reaver aquelas informações importantes no evento de um desastre. E nós estamos no mercado já há bastante tempo, né, há mais de 20 anos, sendo que durante a maior parte desse período nós atuamos através de uma ferramenta chamada Arcserve Backup, que continua até hoje em nosso portfólio. O Arcserve Backup ele foi desenvolvido originalmente pela Cheyenne Software lá em 1990, depois foi adquirido pela CA e finalmente agora passou em meados do ano passado a ser parte do portfólio Arcserve. Inclusive, o Arcserve Backup foi a ferramenta que originou o nome da companhia, que agora é 100% independente, sem nenhum vínculo ou relação com a CA. E o Arcserve Backup ele é uma solução bastante completa, bastante interessante do ponto de vista de plataformas suportadas, né, podendo proteger servidores Windows, Linux, Unix, macOS, tem agentes para as principais aplicações de servidor do mercado, então bancos de dados, serviços de correio, servidores de compartilhamento, enfim, né? Então uma ferramenta bastante abrangente, porém uma ferramenta, digamos, tradicional. Então aquela ferramenta de backup principalmente orientada à fita, apesar de suportar também disco e nuvem, né? Mas ele tem a sua metodologia, a sua abordagem muito alinhada ao conceito do backup em fita e trabalha através da instalação de agentes, né, onde você tem que instalar ali um agente em cada máquina, selecionar quais pastas você deseja copiar, quais aplicações, enfim, uma solução tradicional. A Arcserve ela percebeu já há algum tempo que esse tipo de solução tem um limite na sua atuação, né, e começa a apresentar certas dificuldades e limitações quando os clientes passam a ter um volume de dados muito grande, né, uma quantidade muito grande de arquivos a serem protegidos e passam a ter muitas máquinas virtuais ou a maior parte de seu ambiente virtualizado. Porque nessas situações, né, em relação ao volume de dados, ao número de arquivos, isso começa a se tornar um impeditivo para que você tenha a possibilidade de concluir o seu backup dentro da janela que você possui. Isso é cada vez mais difícil com uma solução tradicional. E do ponto de vista da virtualização, o ambiente virtualizado ele tem características muito específicas, onde a todo momento surgem novas máquinas virtuais, surgem novas
aplicações a serem protegidas, e aquela dinâmica de ter que ficar instalando agente, selecionando pasta, definindo o que você quer proteger dentro desse ambiente, é muito engessada, digamos, para atuar no ambiente virtual. Um ambiente virtual exige uma solução que seja mais eficiente, mais dinâmica, mais ágil. E é pensando em tudo isso, foi pensando nesses fatores, que a Arcserve trouxe para o mercado o Arcserve Unified Data Protection, ou Arcserve UDP, que reuniu as funcionalidades que nós tínhamos nas outras ferramentas do nosso portfólio antigo, que eram o Arcserve D2D e o Arcserve RHA, junto com algumas coisas que só existiam no Arcserve Backup, e combinou essas tecnologias dentro de uma solução unificada, com uma abordagem muito mais moderna para os backups, entregando a nossos clientes muito mais eficiência e não apenas funcionalidades de backup, mas também de replicação e de alta disponibilidade, mas tudo isso gerenciado de um único console. Então o Arcserve UDP é a nossa principal solução hoje, a nossa solução foco. E dentre as funcionalidades do Arcserve UDP está justamente o Virtual Standby, que é o assunto do webcast de hoje. Para entender o Virtual Standby, é primeiro preciso relembrar a forma como o Arcserve UDP realiza os seus backups. Então a abordagem para o Arcserve UDP fazer a proteção desses dados é diferente da abordagem de soluções tradicionais como o Arcserve Backup, por exemplo. O Arcserve UDP ele atua num conceito de backup por imagem, por snapshot. Então, não importa se o seu servidor de origem é físico ou virtual, isso não altera absolutamente nada o funcionamento da ferramenta. Ela vai atuar da mesma forma em ambos os ambientes. Então, esse servidor de origem, se ele for físico, você vai instalar nele um agente, que é um agente universal. Tá? Não existe dentro do Arcserve UDP o conceito de agente para SQL, agente para Exchange, agente para Oracle. Simplesmente é um agente para Windows ou para Linux. E esse agente, ele tem ali a capacidade, a inteligência para se integrar com qualquer aplicação que exista naquele servidor. Se for um ambiente virtual, você não precisa de nenhum tipo de agentes. O Arcserve UDP ele se integra nativamente às APIs disponibilizadas pela VMware e pela Microsoft para realizar esses backups de snapshot de suas máquinas virtuais, VMware e Hyper-V, sem necessitar nenhum tipo de agente dentro delas. Feita essa configuração inicial, vamos dizer, os backups passam a ser executados através dessa tecnologia de snapshot. Então ele vai capturar uma imagem do servidor completo. Sistema operacional, aplicações instaladas, configurações, dados, tudo dentro do servidor é protegido e armazenado num repositório de disco. Isso também é um ponto importante. O Arcserve UDP ele não grava seus backups diretamente em fita. Ele requer uma área de disco onde esses backups serão armazenados. Nesse repositório de disco, eles serão armazenados com desduplicação, para poder identificar dados duplicados e armazenar uma única cópia deles. Eles serão armazenados com compressão, então você consegue reduzir significativamente o tamanho desses backups e os requisitos de disco para o repositório do Arcserve UDP. Uma vez que o backup esteja no disco, você pode gerar uma cópia secundária dele em outro meio de armazenamento se você desejar, como disco, um outro disco remoto, por exemplo, via replicação, uma unidade de fitas ou até mesmo uma nuvem pública ou privada. O ponto importante a se entender nesse aspecto é o backup do UDP é um backup da imagem do servidor. Então ele contém todo o conteúdo que existe ali, o que te permite ter uma recuperação rápida em caso de desastre.
né? Você consegue trazer essa imagem para um outro equipamento, você consegue trazer essa imagem para uma máquina virtual e você consegue inclusive automatizar esse processo, né, que é essa conversão dessa imagem em uma máquina virtual através justamente do Virtual Standby, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas claro, além desse tipo de restore, que é o restore da imagem completa, obviamente você tem também a granularidade. Tá? Então, apesar de nós copiarmos o todo, na hora do restore, se você não quiser recuperar o servidor inteiro, você consegue trazer de volta apenas um arquivo, apenas uma pasta, buscar um arquivo específico dentro daquele servidor, né? Digamos, documento.doc. Né? Então você joga lá documento.doc, ele traz todas as versões que ele conhece daquele arquivo. Você consegue também recuperar e-mails do Exchange, contatos, itens de calendário, objetos do AD. Né? Então você tem a granularidade, mas claro, no evento de um desastre você consegue recuperar essa imagem completa. E para aqueles servidores que são críticos, em que você precise ter uma recuperação ágil no menor tempo possível, a melhor forma de você obter isso é através da função de Virtual Standby. Essa funcionalidade ela permite que após a conclusão do backup no repositório de disco, que essa imagem seja aberta por um proxy, né, que é um servidor que você vai definir ali para ter essa responsabilidade. Né, esse servidor vai abrir essa imagem, vai converter essa imagem numa máquina virtual. Então ele vai transformá-la em um arquivo VMDK, se você estiver usando o VMware como destino, ou num arquivo VHD, se você estiver usando o Hyper-V como destino, e vai copiar isso lá para dentro da sua infraestrutura virtual. Vai deixar isso lá pronto. A cada novo backup, essa VM é atualizada. Então, no evento de um desastre, tudo que você tem que fazer para recuperar aquele servidor que ficou indisponível é ir até o seu hipervisor ou ir até o console do Arcserve UDP e ligar essa máquina virtual. Na hora que você liga essa VM, você consegue definir se ela vai subir com o mesmo IP, se ela vai subir com um IP diferente. Né? Se você precisar, por exemplo, subi-la em um site remoto, você consegue subi-la na subnet desse site remoto e, ao mesmo tempo, atualizar o seu DNS para que os seus usuários consigam chegar até aquela VM através do seu novo IP. Né? Então, você tem toda essa gestão através da funcionalidade de Virtual Standby. Um ponto importante a mencionar aqui é que a frequência com que essa VM vai ser atualizada é a frequência com a qual você fizer a proteção do seu servidor, ou seja, ela vai ser exatamente igual à frequência dos backups que você agendou para aquele servidor. Então, se você agendou um backup de hora em hora, essa VM vai ser atualizada a cada hora. Se você agendou um backup a cada 15 minutos, que é o mais baixo que dá para chegar hoje na ferramenta, você vai ter uma VM atualizada a cada 15 minutos. Então, é importante distinguir esse conceito do conceito de HA, que a Arcserve também oferece para nossos clientes. A HA parte para uma replicação contínua em tempo real e não a perda de dados. No caso do Virtual Standby, você tem uma perda de dados referente a esse intervalo entre os seus backups. Mas é importante também citar que a funcionalidade de HA ela é licenciada, né, ela está inclusa apenas na edição Premium Plus do Arcserve UDP, que é a edição mais cara. Já o Virtual Standby é uma funcionalidade inclusa, nativa do produto, que está disponível já desde a versão Standard, que é a mais barata. Então você não tem um custo extra para usar o Virtual Standby, enquanto que para usar a alta disponibilidade você tem que ter um licenciamento específico. Falando de origens e destinos suportados pelo Virtual Standby. Hoje, a tecnologia de Virtual Standby está disponível apenas para servidores cujo sistema operacional é o Windows.
Então, ela não suporta nenhum tipo de servidor Linux, seja físico ou virtual. Ou seja, mesmo que você tenha lá um servidor Linux que está rodando dentro de um ambiente VMware, você faz o backup dessa VM sem agentes com o Arcserve UDP, armazena ela lá no repositório. Ainda assim, né, mesmo já sendo virtual lá na origem, você não tem como usar o Virtual Standby para essa máquina Linux. Isso mudará em breve, né, nas nossas próximas versões, mas atualmente temos essa limitação. Agora, para servidores Windows, nós oferecemos um amplo leque de possibilidades. É possível você fazer o Virtual Standby tanto de servidores físicos quanto virtuais. Para nós é indiferente. E se o seu servidor Windows ele já é virtual e está no ambiente VMware, por exemplo, você pode criar o Virtual Standby dele em um ambiente Hyper-V. Essa conversão é feita pelo Arcserve UDP tranquilamente durante o processo. E vice-versa. Se você tem a produção no Hyper-V, quer jogar o Virtual Standby no VMware, você também pode fazer isso sem nenhum problema. Existem 3 configurações, 3 tipos possíveis de Virtual Standby com o Arcserve UDP. O primeiro deles é o que nós chamamos de Virtual Standby local. O que isso quer dizer? O seu servidor de produção, o seu repositório de backup e a máquina virtual de standby, o host Hyper-V ou VMware que você vai usar para hospedar esse Virtual Standby, estão todos no mesmo site, no mesmo data center, na mesma subrede. Então, nesse caso, a configuração ela vai ser a mais simples possível. Lá dentro do Arcserve UDP, você vai criar um plano de backup, que pode ser tanto um plano baseado em agente Windows. Então, se você tem uma máquina Windows física com o agente do Arcserve UDP instalado, você vai criar esse plano ali que está identificado como plano X, que é uma tarefa de backup de Windows com base em agente, seguida por uma tarefa de Virtual Standby, que vai pegar o backup resultante dessa tarefa 1 e vai converter isso numa máquina virtual de standby. Se a sua máquina virtual, a sua máquina Windows de origem, ela é virtual, então aí você vai ter um plano cuja primeira tarefa é uma tarefa de backup sem agentes com base em host, né, que serve tanto para VMware quanto Hyper-V, e depois aí sim a tarefa de Virtual Standby. Então apenas relembrando que o conceito dos planos do Arcserve UDP é que você encapsula dentro deles todas as tarefas que você quer que sejam executadas durante a proteção daquele servidor, né, de forma que elas são executadas sequencialmente. Então, aqui em ambos esses cenários, vai ser executada ali a primeira tarefa, que é a tarefa de backup, e logo em seguida vai ser convertido esse backup resultante em uma máquina virtual de standby. Então, vamos falar do passo a passo desse processo. Durante o backup, né, você vai ter ali o armazenamento dos dados no repositório de disco, que pode ser tanto um data store do RPS quanto um compartilhamento. E assim que o primeiro backup for concluído, né, então depois que você modificou o plano, adicionou a tarefa de Virtual Standby, rodou o primeiro backup, esse backup vai ser aberto pelo proxy do Virtual Standby, cujo nome é Monitor. Tá? E a gente já vai ver como que a gente elege e determina quem que é esse proxy. E esse backup é então convertido num arquivo VHD ou VMDK. É como se fosse um backup full. Então ele é reidratado, né, como se fosse uma cópia completa daquele servidor, convertido no VHD ou no VMDK, e aí esse VHD ou VMDK é copiado para dentro do hipervisor de destino, que pode ser VMware ou Hyper-V.
Depois que essa primeira conversão foi feita, a cada novo backup incremental, né, relembrando que o DP ele faz backups incrementais infinitos, né, então depois do full inicial ele vai só gerando cópias incrementais, o que mudou. Então a cada um desses incrementais, a VM de standby vai ser atualizada automaticamente. Um ponto muito importante a se ter em mente aqui. Essa VM, ela fica 100% pronta. Então, ela não está acessando os dados de dentro do repositório de backup. Ela é realmente gerada de forma completa lá no hipervisor de destino. Então, esse hipervisor que você vai utilizar para o Virtual Standby, ele tem que ter espaço em disco suficiente para receber aquela VM com o tamanho original. Então, se o seu servidor original tem 1 TB de dados, você fez backup dele lá para o RPS, com a desduplicação, compressão, caiu para 100 GB. Na hora que vai ser feito o Virtual Standby, isso volta a ser 1 TB lá no host onde vai estar esse Virtual Standby. Então você tem que dimensionar o espaço em disco para não ter um problema ao utilizar essa funcionalidade. E claro, sempre que possível, use um host diferente do seu ambiente de produção, né? Provisione um host específico para o Virtual Standby, que vai ser o seu host de contingência. O segundo cenário de Virtual Standby possível é o Virtual Standby remoto, cuja principal diferença é que os servidores de produção e o Virtual Standby estão em sites diferentes conectados através de um link WAN. Então, nesse processo, né, o backup é feito primeiro localmente no mesmo site de produção, depois esse backup é replicado para o site remoto e lá no site remoto ele é convertido numa máquina virtual. Então a configuração do plano para fazer esse Virtual Standby remoto, ela precisa de pelo menos 3 tarefas. A tarefa de backup, seguida pela tarefa de replicação, que vai levar esse backup de um site para o outro, e somente aí viria a tarefa de Virtual Standby, que vai pegar esse backup já feito e replicado e transformar numa VM. Então, o passo a passo seria bem similar ao Virtual Standby local, porém com a tarefa de replicação ali no meio. Então, o passo 1, né, o backup é feito localmente no RPS do site principal, e aí esse backup é replicado para o outro RPS no site remoto. Somente então, somente após receber essa réplica no site remoto, é que esse backup vai ser aberto pelo proxy do Virtual Standby e convertido numa VM lá no hipervisor de destino. Depois, a cada novo backup, o processo se repete. O backup é feito, replicado e convertido ali, atualizado dentro da máquina virtual de standby. Na hora de dimensionar esse cenário de Virtual Standby remoto, é importante ter em mente que você vai precisar de espaço em disco. Tanto no RPS remoto, então você vai ter que ter um RPS, um repositório do Arquiserve UDP, lá no site remoto, com espaço suficiente para receber essa replicação. Porém, no caso do RPS, os dados aí sim estarão desduplicados e comprimidos, então esse espaço não é tão grande. E depois você vai ter que ter o host com o espaço integral, sem desduplicação, sem compressão. O último cenário possível com o Virtual Standby é o chamado Virtual Standby em um MSP. O que é um MSP? É uma empresa, um data center, por exemplo, parceiro Arquiserve, que venda serviços de backup, né? Então venda backup como um serviço, na verdade, e que venda o Virtual Standby como um serviço opcional. Então vamos supor, você é um parceiro Arquiserve hoje, você decide abrir o seu data center. Então você instala um RPS na sua estrutura, no seu data center, começa a vender espaço nesse RPS para os seus clientes,
e quer pegar essas máquinas, esses backups que seus clientes estão replicando para dentro da sua estrutura e transformá-los em máquinas virtuais de stand-by para vender isso como um serviço extra. Tá? Então isso também é possível com o ArcServe UDP. E se você é um cliente, né, e está querendo fazer o seu virtual stand-by em uma empresa terceira, né, contratar esse DR, né, Disaster Recovery as a Service, a ArcServe pode te ajudar com isso também. Tá? Então, nesse cenário, toda a arquitetura, a topologia é exatamente igual ao virtual stand-by remoto. A única diferença é que a gestão de cada site é independente. Então, o site primário, o site do cliente, vai ter ali o seu próprio console, onde é possível visualizar apenas os nós ativos naquele site, o RPS local, né, de forma isolada. E no site do MSP, que é a empresa que está fornecendo o serviço, haverá um outro console que só vê ali a estrutura, o RPS, os nós do MSP. Né? E aí, por conta dessa característica, é necessário o desmembramento dessa configuração em dois planos diferentes. Um plano do lado do cliente, que vai ser um plano com uma tarefa de backup, seja via agente Windows, seja uma tarefa de backup sem agente, seguida por uma tarefa de replicação para um RPS gerenciado remotamente, que é o RPS lá do MSP. E do lado do MSP, ele vai ter que criar uma tarefa de replicação a partir de um RPS gerenciado remotamente, né, para receber esse backup que está vindo lá do cliente, e aí sim seguir essa tarefa de replicação com uma tarefa de virtual stand-by. Então, nesse cenário, o funcionamento é igualzinho, como eu mencionei anteriormente, ao virtual stand-by remoto. A única diferença realmente fica por conta dessa gestão segmentada entre dois consoles distintos. Em todas essas três arquiteturas, havia um componente ali que eu mencionei como proxy do virtual stand-by, cujo nome é monitor. Esse proxy nada mais é do que uma máquina, um servidor Windows, que tenha um agente do ArcServe UDP instalado nele. Então, na hora de você ativar o virtual stand-by no seu ambiente ou no ambiente do seu cliente, você vai ter que eleger um servidor para ser o proxy do virtual stand-by. Geralmente, você não precisa ter um proxy dedicado. Você pode usar, por exemplo, o próprio RPS como proxy, ou o proxy que você está usando para backup das máquinas virtuais pode também ser o seu proxy do virtual stand-by. Você pode consolidar essas funções em um número menor de equipamentos. Porém, caso o cliente, caso a sua necessidade seja ter um grande número de servidores, 20, 30 servidores protegidos através do virtual stand-by, pode ser interessante você ter um proxy dedicado. Aí, nesse caso, você vai simplesmente pegar uma máquina qualquer, virtual ou física, instalar nela um agente do ArcServe UDP, não sendo necessário você instalar o Change Tracking Driver para isso, tá? E aí, na hora de configurar o virtual stand-by lá nos planos do UDP, você vai designar que essa máquina será o proxy. Bom, então, esclarecido o conceito, eu vou demonstrar agora ao menos esses dois cenários. A criação de um plano de virtual stand-by local e a criação de um plano do virtual stand-by remoto, para que vocês vejam as diferenças, e vou mostrar como isso é apresentado dentro do console do ArcServe UDP em meu laboratório. Estou logado aqui em meu laboratório, onde eu tenho já alguns servidores, alguns planos pré-configurados, alguns backups já executados. Mas eu gostaria de mostrar a vocês o processo de configuração e criação dos planos para o virtual stand-by desde o zero. Então, quando você estiver no console do ArcServe UDP, você vai se dirigir aqui até
a guia de Resources, que é onde você gerencia os nós, os destinos e os planos. E você vai, aqui no menu de navegação da esquerda, clicar em All Plans. Uma vez nessa visualização, você vai adicionar um novo plano, clicando em Add a Plan. Você pode dar o nome que você preferir ao seu plano. Eu vou chamá-lo aqui de Webcast Virtual Standby Local. Então, eu vou começar pelo Virtual Standby Local. Para eu ter um Virtual Standby Local, eu vou criar esse meu plano, lembrando que o plano no ArcServe UDP é um conjunto de tarefas que você vai agrupar para que sejam executadas sequencialmente, né? E eu sempre vou começar os meus planos com uma tarefa de backup. Se o meu objetivo é usar o Virtual Standby, eu preciso começar com uma tarefa de backup de Windows baseada em agente ou uma tarefa sem agentes baseada em host. Vou usar nesse caso aqui, neste exemplo, uma tarefa de backup baseada em agente Windows. Então eu vou selecionar os nós que eu desejo proteger. Para que seja possível configurar o Virtual Standby posteriormente, você tem que deixar marcada a opção para fazer o backup de todos os volumes. Você não pode usar a opção de fazer o backup de volumes específicos. Tá? Então você tem que ter o backup da máquina inteira. E aí eu vou definir o destino do meu backup. No caso eu vou usar um RPS. No agendamento da minha tarefa de backup, na realidade o que eu vou estar definindo não é apenas o agendamento do meu backup, mas também o agendamento do Virtual Standby, porque não é possível ter um agendamento separado para o Virtual Standby. Ele vai sempre ser executado logo após o término de cada backup. Então, se você deseja ter uma máquina virtual atualizada a cada 15 minutos, né, um Virtual Standby atualizando esse ambiente de contingência a cada 15 minutos, você tem que ter um backup agendado a cada 15 minutos. Para isso, você vai usar, você vai adicionar uma nova programação de backup e você vai usar os backups custom, que são os únicos que vão te dar essa possibilidade de ter um agendamento tão frequente. Então, digamos, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite, eu quero ter um backup a cada 15 minutos. Os catálogos, eles são opcionais, eles não são necessários para o Virtual Standby. Tá? Então, se você não ativá-los, não haverá qualquer impacto. Você pode ou não ativar as opções aqui da guia Advanced para limpeza de logs, utilização de scripts, etc. E também pode ativar ou não os alertas de e-mail. Isso também não tem nenhum impacto no Virtual Standby. Feita a configuração do backup, você vai adicionar uma segunda tarefa, que é a tarefa de Virtual Standby. Então, nesse caso, eu estou fazendo um Virtual Standby local. O meu backup, o meu servidor de origem, o meu repositório de backup e o meu Virtual Standby, o meu host de virtualização, onde eu vou criar essa VM, estão locais no mesmo data center. Então você vai selecionar aqui em Virtualization Server qual vai ser o servidor de destino do seu Virtual Standby. Pode ser um VMware, pode ser o Hyper-V. Uma diferença importante entre os dois. No caso do VMware, você vai definir aqui quem é o seu host,
E aí aqui embaixo você vai definir quem é o monitor, que é o proxy do virtual standby que eu mencionei anteriormente. Então, você precisa ter instalado o agente do Arcserve UDP nessa máquina que você definir aqui embaixo. Mas como eu disse, se você quiser, você pode usar o próprio servidor RPS ou qualquer outra máquina que já tenha o agente do Arcserve UDP instalado como proxy. Já no caso do Hyper-V, você não tem como definir quem vai ser o proxy, quem vai ser o monitor. Obrigatoriamente, no caso de Hyper-V, o proxy deve ser o próprio host. Então, se você planeja usar o Hyper-V para o seu destino do Virtual Standby, você tem que instalar lá no seu host Hyper-V o agente do Arcserve UDP, pois ele automaticamente será o seu monitor, o seu proxy. Escolhido qual que é o destino, você vai para a próxima página, que é a Virtual Machine, onde você define as características da máquina virtual que vai ser criada. Então você pode definir um prefixo para essa VM para identificá-la. O padrão é UDP-VM underline e o nome original do seu servidor. Então se o seu servidor se chama, por exemplo, Server 01, a VM de standby criada pelo UDP vai ser UDP-VM underline Server 01. Esse segundo campo, Recovery Point Snapshots, é o número de versões que você deseja ter disponíveis lá no seu hipervisor de destino para inicializar em caso de desastre. Então vamos supor, você faz backup a cada 15 minutos e você definiu aqui como uma. Então a cada 15 minutos ele vai sobrescrever a VM que está lá no seu hipervisor com as últimas modificações. Se você, depois que já fez esse backup, você percebeu que na verdade alguém apagou alguma coisa, corrompeu o seu banco, você já fez o backup e o Virtual Standby já foi executado, a sua VM de contingência já está corrompida, já está com o mesmo problema também. Então você pode optar por manter, por exemplo, um histórico das últimas 3 versões. Então, se a mais recente estiver corrompida, estiver com o mesmo problema, você pode ligar essa máquina em uma das versões anteriores. Então, de 30 ou de 45 minutos atrás, por exemplo, se você estiver trabalhando com intervalos de 15 minutos. A configuração seguinte é o número de processadores e a quantidade de memória para essa máquina virtual. Mais abaixo você vai selecionar qual que é o data store de destino onde essa VM vai ser gravada. Se você estiver trabalhando com VMware, é claro. Se for um Hyper-V, ele vai te perguntar qual que é o diretório onde você deseja gravar essa VM. E aqui mais abaixo, você vai definir qual que vai ser a quantidade de adaptadores de rede e o tipo desses adaptadores, bem como qual rede virtual eles estarão conectados. Em Advanced, você tem a opção de ativar, se você quiser, a máquina virtual de standby automaticamente caso seja detectada uma falha no servidor de origem. Apesar de nós oferecermos essa opção aos nossos clientes, nós não a encorajamos, porque, como eu disse anteriormente, essa VM de standby ela vai ser atualizada a cada backup, com o intervalo máximo, o mais baixo possível, de 15 em 15 minutos. Então, ela terá uma defasagem em relação ao servidor original. Caso haja uma falha simples, por exemplo, uma porta de switch que queimou, uma fonte que queimou, e aí esse servidor original fique indisponível e a VM de standby assuma, você depois, na hora que consertar esse problema, você vai ter uma grande dor de cabeça, porque você vai ter subido um servidor com 15 minutos de defasagem ou mais, seus usuários vão modificar informações nesse servidor, ou seja, vão trazer dados novos para ele, e aí você vai ter um outro servidor que depois você, trocou a porta do switch, que tem
também informações diferentes. Então você vai ter uma grande inconsistência, né? E você resolver isso é algo bastante complexo. Então nós não recomendamos deixar essa opção automática, né? E sim manual, para que você conscientemente tome a decisão de ativar o virtual standby caso você julgue que realmente seja necessário. De qualquer forma, se você deixar essa opção como automática, aqui embaixo você consegue definir de quanto em quanto tempo a VM original, né, o servidor original vai ser monitorado e qual que é o timeout, ou seja, o período a ser aguardado para realmente determinar que aquela máquina ficou indisponível. Então, se ela ficar indisponível por 30 segundos, aqui que é o valor padrão, o Virtual Standby assume. Se você quiser deixar como automático, minha sugestão é que você deixe esses valores bem mais altos, né? Então, timeout de 15 minutos. Então, só se realmente houver um desastre mais grave, uma grande indisponibilidade, essa VM assumiria automaticamente. Mas o mais seguro realmente é deixar isso como manual. Existem alguns alertas de e-mail específicos para o Virtual Standby. Um bastante útil é este primeiro, Missing Heartbeat. Ou seja, mesmo que você deixe aqui como manual a virada, né, para o ambiente de Virtual Standby, se o servidor original ficar indisponível dentro desse heartbeat que você determinou aqui, por exemplo, ele ficou indisponível por 30 segundos, o UDP vai te mandar um e-mail dizendo que o host original está indisponível. Então aí você tem essa informação rapidamente, você recebe um alerta ali na sua caixa de entrada e você consegue tomar uma ação para determinar se é um problema real ou não e decidir se você vai ou não ativar o Virtual Standby. Mas você tem outros alertas aqui que você pode configurar, né? Receber um alerta sempre que a máquina virtual de standby for ligada, sempre que houver um erro, sempre que houver um sucesso e assim por diante. Tá, então essa aqui é a configuração do Virtual Standby local. Eu poderia simplesmente salvá-lo, ele já estaria pronto. Então após eu salvar esse plano, assim que eu concluir o meu backup seguinte, né, então da próxima vez que o backup for executado, o Virtual Standby ocorrerá logo em seguida, convertendo essa VM, convertendo essa imagem de backup numa VM. Se eu quiser fazer um Virtual Standby remoto, a configuração é bem semelhante. Porém, a minha segunda tarefa, ela precisa ser uma tarefa de replicação. Então, o que eu faria é, primeiro, vou realizar o backup local no meu repositório. Em seguida, eu vou replicar esse backup para um outro repositório remoto. E uma vez replicado, aí sim eu vou gerar o Virtual Standby a partir dessa cópia replicada. E aí o restante da configuração é exatamente igual. Vou mostrar, aproveitar para mostrar a configuração do Hyper-V, para vocês verem que é exatamente igual também. Então eu vou definir lá o sufixo, o número de versões que eu desejo, o número de CPU, quantidade de memória, o caminho onde a VM vai ser armazenada e o adaptador de rede. E aí eu salvando esse plano, eu vou ter um Virtual Standby remoto, onde eu tenho backup, que é executado localmente, depois é replicado e no site remoto convertido em um Virtual Standby. Eu já tenho aqui alguns planos que eu configurei anteriormente com o Virtual Standby para esses meus dois servidores. Esse W2K12 e o DC01, onde
eu já fiz o backup e esse backup já foi convertido no virtual standby. Então, sempre que eu adiciono no meu console do UDP um plano que tem a tarefa de virtual standby, vai surgir para mim uma nova visualização aqui na esquerda, né, chamada virtual standby, onde eu consigo ver todos os nós que têm a funcionalidade de virtual standby configurada, aqueles nós que dependem, né, que precisam de alguma ação. Então, por exemplo, o servidor original ficou indisponível. Esse meu nó ele vai aparecer aqui para mim porque ele requer uma ação da minha parte para iniciar o virtual standby. Se eu tiver algum virtual standby rodando, né, a minha máquina virtual de standby ali criada pelo UDP está ativa. Isso vai aparecer aqui para mim nessa visualização. Quando o meu servidor de origem está rodando, normalmente as máquinas aparecem nessa visualização. E quando eu tenho os dois ativos simultaneamente, o que na maioria dos casos é um mau sinal, você terá essa informação nessa visualização, em que tanto o source, né, o servidor de origem, quanto a VM de standby estão ativos. Claro, nem sempre isso seria um mau sinal. Você pode usar o virtual standby como uma ferramenta extra a seu favor, não necessariamente para fins de disaster recovery somente, já que ela é uma cópia idêntica ao seu servidor original. Você pode usar a VM de standby como um ambiente de teste para fazer ali simulações, para testar atualizações da sua aplicação, testar patches do sistema operacional, extrair relatórios do seu banco de dados, se for um SQL, por exemplo. Né? Então você tem como usar essa VM para outras finalidades. Né? Mas, geralmente, caso você não esteja fazendo nenhum desses testes, você acessar essa visualização e você ver que ambos, tanto o servidor de origem quanto a virtual standby, estão ativos, isso em muitos casos é um mau sinal, né? Então é bom você tomar alguma ação. As máquinas que têm o virtual standby configurado, elas têm também algumas opções extras aqui no menu Actions, né? O menu de ações, e também no menu de contexto, que são justamente tarefas relacionadas ao virtual standby. A primeira delas é o Heartbeat. Tá? Então o Heartbeat é aquele monitoramento que é feito do seu servidor de produção para determinar se ele está ativo ou não. Se você quiser, você pode pausar o Heartbeat. Então vamos supor, você está fazendo uma manutenção no seu servidor de origem, seu servidor de produção. Você instalou um patch nele e você precisa dar um boot. Você não quer que o UDP entenda isso como um problema. Então você pode vir aqui e pausar o Heartbeat. Ele vai parar de monitorar aquele servidor por algum tempo. Depois você pode vir aqui e dar um resume para que ele volte a monitorá-lo. O Virtual Standby é a conversão efetiva dos backups em máquinas virtuais de standby. Então, se você quiser, por alguma razão, pausar esse processo de conversão durante algum período, você pode fazer isso. Você pode simplesmente vir aqui, pausar o Virtual Standby. Os backups continuarão sendo executados normalmente, porém não serão convertidos. Quando você voltar e clicar em Resume, ele vai retomar esse processo de conversão para os backups seguintes. Aqueles backups que foram executados enquanto a conversão estava pausada não serão convertidos. A opção Standby VM é utilizada para ativar a VM de Standby. Então ela vai listar todas as versões disponíveis aqui para você poder selecionar qual você deseja iniciar. E a opção Standby VM Network Configuration é utilizada para definir as configurações de rede da sua máquina virtual de standby. Por padrão, essa VM de standby vai subir, vai ligar com as mesmas configurações de rede do servidor original. Porém, se você quiser, você pode modificar isso. Você pode subir essa VM numa subnet diferente,
ou em um IP diferente da mesma subnet. Então você pode definir o IP, o gateway, o servidor DNS. E aí, quando essa VM for ativada, ela terá essas configurações. Se você está jogando essa VM para um IP diferente, né, seja na mesma subnet ou numa subnet diferente, pode ser interessante você atualizar o seu DNS com o novo IP, para que os seus usuários consigam resolver o nome daquela máquina virtual para o seu novo IP e consigam acessá-la uma vez que ela esteja disponível. Se você quiser fazer isso, o UDP faz essa atualização para você. Tá? Basta você informar aqui qual que é o tipo do seu DNS, se é um DNS Microsoft ou um Bind, e fornecer uma conta que tenha a possibilidade de atualizar isso lá no seu DNS. Então ela tem que ter os privilégios necessários para poder fazer essa atualização. E ao clicar em Save, essa VM vai assumir essas configurações. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é esse processo de conversão. Eu vou fazer um novo backup, só para que vocês vejam rapidamente como que é esse workflow, tanto do virtual standby local quanto do remoto. Então tudo começa aqui com o meu backup. Lembrando que o backup do DP é um backup de imagem, então a primeira etapa do backup é o snapshot. Em seguida ele vai identificar os blocos modificados, né? Lembrando que o DP faz incrementais infinitos em nível de bloco. E aí ele vai copiar esses blocos para o meu repositório com desduplicação, com compressão. No meu caso aqui estou vendo um ganho de 90% devido a esses fatores. Então a desduplicação e a compressão estão reduzindo significativamente o tamanho do meu backup. E aí logo após a execução do meu backup, será iniciada a tarefa de Virtual Standby. Como o meu Virtual Standby já foi criado anteriormente, então, digamos, o full já foi feito, essa nova tarefa de Virtual Standby, ela vai processar apenas as modificações que ocorreram nesse meu backup mais recente. Então, ela vai ser apenas um Virtual Standby incremental também. Lembrando que durante esse processo os dados são reidratados. Então, a cópia para o hipervisor de destino é feita sem desduplicação e sem compressão. Então, o tamanho real dos dados é transferido e armazenado lá. Isso é uma vantagem em relação a outras tecnologias similares no mercado, pois no caso da tecnologia Arcserve, essa VM ela está já totalmente pronta no hipervisor de destino, já totalmente reidratada, totalmente transferida. Então, você não tem que acessar esse dado dentro de um repositório desduplicado, comprimido, o que te gera uma perda de performance. No caso do Virtual Standby, você tem a performance nativa, como se você estivesse realmente com aquela VM 100% lá dentro do hipervisor, porque na verdade você está. E você também não precisa fazer nenhum tipo de migração, de conversão, de recuperação em background para deixar essa VM permanente. Ela já está lá no seu ambiente, já está lá 100% pronta, disponível para utilização
mesmo que você queira utilizá-la de forma permanente, né? Então, o Virtual Standby ele tem essa facilidade e esse benefício em termos de performance em relação a outras tecnologias similares. Bom, no caso do backup, do Virtual Standby local, o backup é executado e logo em seguida é executado o Virtual Standby. No caso do Virtual Standby remoto, eu tenho aqui a execução da minha tarefa de backup, seguida pela replicação, que leva isso para o meu RPS remoto, e após a replicação vem o Virtual Standby para converter isso numa máquina virtual ou atualizar a máquina virtual que está lá no outro site. Aqui no meu hipervisor, onde essa VM foi criada, eu consigo a qualquer momento visualizá-la, né? E ela fica aqui com aquele meu prefixo UDP VM underline, o nome da máquina original, tanto no VMware quanto no Hyper-V. Inclusive, se você quiser depois customizar essa VM, você pode modificá-la por aqui e ajustar a quantidade de memória, a quantidade de CPU, né, configurações de rede e tudo mais. Então, meu processo concluiu. Eu vou agora ativar a minha VM de Standby. Então, eu vou usar a opção Standby VM. Veja que eu tenho os meus 2 pontos de recuperação aqui, né, um para cada backup. E eu vou iniciar o mais recente. Então basta selecioná-lo, clicar em Power On VM. E aí ele vai me perguntar se eu desejo aplicar aquelas configurações customizadas de rede que eu defini na hora de ligar essa VM. Eu vou dizer que sim, para não haver nenhum tipo de conflito. E aí, nesse momento, o DP ele vai iniciar o processo para ligar essa minha máquina virtual de standby. Então, se eu acompanhar aqui no meu console do VMware, por exemplo, eu vou conseguir ver algumas tarefas aqui, alguns eventos que estão ocorrendo, que na verdade quem está iniciando é o ArcServe UDP. Aí nesse momento ocorreu o Power On, então essa VM de standby já está iniciando. Uma vez que essa VM de standby esteja ativa e os seus usuários estejam fazendo modificações nela, né, com novos dados ou alterando dados dentro dela, caso você depois consiga, digamos, consertar ou redisponibilizar o servidor original para utilização e você queira transferir os seus usuários de novo para esse servidor, o processo de recuperação, o processo de volta, é um bare metal recovery. Então você vai gerar uma mídia, né, de inicialização com o ArcServe UDP. Tá? Então existe um utilitário aqui, Create ArcServe UDP Bootkit. Essa mídia vai ser gerada com base ou no Windows ADK, se você estiver em plataforma 2012 R2, ou com base no Windows AIK, se você tiver com Windows 2008 R2 ou mais antigos. E aí você gera essa mídia, dá o boot na máquina onde você quer recuperar essa imagem usando essa mídia, tá? E aí você vai poder conectar na máquina
do Virtual Standby, nessa VM aqui, para obter o estado mais recente. Então o que nós vamos fazer é gerar um snapshot imediato daquela máquina, desabilitar a conectividade de rede dela para que os usuários parem de fazer modificação. Então, claro que você vai fazer isso fora do expediente. E aí, a partir desse snapshot mais recente do estado atual da máquina, nós vamos fazer o Bare Metal Recovery. Então, vamos trazer o SO, vamos trazer as aplicações, vamos trazer os dados, tudo igualzinho para o equipamento de destino. Pode ser uma máquina física, pode ser uma outra máquina virtual em outro lugar, enfim. Tá? Mas, claro, faz mais sentido você fazer esse processo se for uma máquina física, porque aí nós vamos trazer aquela imagem que está lá na máquina virtual para esse equipamento, fazer toda a adequação dos drivers e subir esse servidor para você, para que seus usuários passem a trabalhar a partir dele novamente. Se o seu servidor de origem era uma máquina virtual, às vezes é mais fácil você modificar o plano ali, fazer um novo Virtual Standby no sentido inverso e depois virar a chave. Às vezes é mais prático do que ir por esse processo de Bare Metal Recovery. Bom, a minha VM de Standby já subiu. Totalmente funcional. Então, basicamente, essa é a funcionalidade de Virtual Standby do Arcserve UDP. Caso você tenha subido essa VM para fazer algum tipo de teste, por exemplo, você queira desligá-la posteriormente, você volta aqui no console do Arcserve UDP, usa novamente a opção de Standby VM e aí dá um shutdown. Ele vai reverter todas as modificações que você fez durante esse período. Então, se você quis usar essa VM para testar patch, para testar atualização, modificação do sistema, fazer qualquer tipo de validação, não se preocupe, tudo que você fez será revertido e aí essa VM vai voltar para o estado em que ela estava ali na hora em que ela foi iniciada. E aí o Virtual Standby vai continuar atualizando essa VM ao longo do tempo. Eu agradeço a presença, agradeço a participação de todos, espero que o conteúdo tenha sido relevante. Caso vocês queiram mais informações sobre nossas soluções, eu convido vocês a visitar o nosso portal, arcserve.com.br, onde você tem download de trials, tem vídeos do produto em funcionamento, você tem casos de sucesso, então histórias de clientes que implementaram a solução em seus ambientes e compartilharam quais foram os benefícios que a solução trouxe. Você também consegue ver comparativos com outras ferramentas, acessar a parte de treinamentos online gratuitos, toda a documentação técnica, suporte, enfim. Vale a pena dar uma olhada no portal, tem bastante informação relevante por lá. Agradeço mais uma vez imensamente a presença e a participação de todos. Gostaria apenas de lembrá-los, esses webcasts são mensais, então sempre trazemos conteúdos técnicos para compartilhar com vocês. Fiquem atentos aos nossos convites, será um prazer tê-los conosco nos próximos webcasts novamente. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.